Olá, boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para participar desse evento, né, um evento da Academia VetSign, em que eu vou proferir uma palestra, já vai começar, sobre hematologia, indo com o título Hemograma indo além dos números, ok? Então eu vou projetar agora a minha apresentação. Então, vou entrar no módulo de apresentação, ok? Então, muito bem, né? Então, como eu disse, eu estou aqui para fazer a apresentação dessa palestra, né? Denominada Hemograma indo além dos números. Meu nome é João Carlos Toledo Júnior, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, das unidades da Praça da Liberdade em Belo Horizonte e de Betim. Sou também sócio proprietário do CDMA Laboratório, Centro de Diagnóstico e Monitoramento Animal. Sou médico veterinário formado pela UFMG, mestre em patologia geral pela Escola de Medicina da UFMG e fui gentilmente convidado pela turma da Academia VetSign para poder participar desse evento, o que faço com o maior prazer. Ok? Então vamos lá à nossa palestra. Então, quando a gente fala de hemograma indo além dos números, nós vamos passar primeiro o que é essa questão aí, dar uma lembradinha no hemograma dentro da questão dos números. Ok? Primeira coisa que a gente se pergunta é por que fazemos o hemograma? Qual que é o nosso objetivo ao solicitar que o nosso cliente faça um hemograma? Ok? Então, o que a gente tem com mente é ver a quantas anda a concentração de hemácia, ver, confirmar um quadro de uma anemia, ver se o nosso paciente está respondendo a um processo inflamatório, ver se ele pode ter problemas com coagulação. Então, nós citamos várias razões em que justificam que você faça um exame de um hemograma. Ok? Bom, feito o exame do hemograma, o que vai ter dentro dele mais relacionado com a questão lá dos números, né? Quais são os números que vão aparecer no hemograma dos nossos pacientes, né? Bom, os números que vão aparecer no hemograma dos nossos pacientes é a contagem global lá dentro do eritrograma, que é uma parte do hemograma, seria a contagem global de hemácias, ou seja, quantos milhões de hemácias que tem o seu paciente, o hematócrito dele, essas hemácias que você contou ali, quanto que ela representa no 100% do total de sangue do nosso paciente. A partir disso eu consigo ver se esse número está proporcionalmente aumentado, se esse número está diminuído. Eu analiso a concentração, essa concentração de hemoglobina da amostra, são todos, dependendo da forma com que você faz, ele é calculado. A gente trabalha com os índices hematimétricos daquela amostra, VGM, HGM, CHGM, principalmente com o VGM e com o CHGM, e de forma automatizada, para quem trabalha com o eritrograma automatizado, com os aparelhos, a gente ainda consegue fazer a medida do RDW, que é o grau de anisocitose presente naquela amostra. Ok? Além do eritrograma, a gente vê o leucograma dos nossos pacientes, que é a contagem global de leucócitos, e o diferencial. Então, tem várias maneiras da gente trabalhar com isso, okay? Que eu vejo isso por número, né? Estou falando aqui o que os números estão trazendo, para depois a gente ver o que eu vou ver além disso daí, ok? E a gente trabalha com o trombocitograma, também chamado de plaquetograma, ou coagulograma dentro do hemograma do nosso paciente. Então, essa parte, tanto do eritrograma, do leucograma e do trombocitograma, observando a contagem global de plaquetas, okay? São os números que a gente vai observar lá
no resultado do exame. Então, feito isso, né, dito isso, isso é para a gente preencher a questão lá do quando é que eu faço o exame, quando eu quero saber se a contagem global de hemácia está legal, se isso no sangue total do meu paciente tem uma representação legal, que eu quero ver quantos leucócitos ele tem, quais os tipos de leucócitos que ele tem, quero ver quantas 1000 plaquetas o meu paciente tem. Ok? Então, como que a gente faz o hemograma hoje? A gente vive um momento da automatização, seja dos laboratórios ou das clínicas, hospitais, né? Principalmente os hospitais, que, dentro das normas de se ter um hospital, acabam tendo que ter uma unidade laboratorial interna. E aí partem para a questão lá da automatização da parte de hematologia. Algum problema com relação a essa automatização, seja com equipamentos de 3 partes, que não fazem uma contagem diferencial de leucócitos precisa, né, perfeita, ou os equipamentos de 5 partes, alguns mais evoluídos ou não, né, que as pessoas adquirem em eventos, parcelado, né? Então eles buscam formas de ter um equipamento desse dentro da sua clínica, ok? Achando, acreditando que vai ser a solução para todos os seus problemas. Seria muito imaturo, né? Muito errado achar que a colocação de um equipamento deste dentro da sua clínica ou dentro do seu hospital vai resolver todos os seus problemas, porque não vai. Esses equipamentos demandam cuidados, eles demandam manutenção. Você, na compra, tem que verificar com o fornecedor a distância em que ele está. Você tem que tomar cuidado com a compra dos reagentes, ok? Você tem que tomar cuidado com uma coisa que veterinário não é muito bom em fazer, que é a precificação dos exames laboratoriais. Então, a gente sofre um pouquinho quando a gente opta por ter um equipamento desse, em que muitas das vezes a gente não vamos dizer iludido, né? Mas a gente é comprado, né? Nossa atenção é chamada com o custo do exame final, considerando somente a utilização dos reagentes. Isso não é uma maneira correta de se trabalhar, tá ok? Porque o equipamento desse exige uma mão de obra especializada. Mas eu sou dono da clínica, eu sou dono do hospital, eu vou trabalhar isso daí. Quando você assusta, você, como dono da clínica, como dono do hospital, está fazendo cirurgia, atendimento, gerenciamento da sua unidade de trabalho, okay? E está lá dentro do laboratório passando a amostra para trabalhar dentro da sua rotina. Então, não é uma maneira correta de trabalhar. Mesmo porque esses aparelhos eles não vão te oferecer 100% de precisão. Nós, dentro do CDMA, que é o laboratório do qual eu sou diretor, a gente tem 3 equipamentos desse no momento, de 3 partes e de 5 partes, ok? E mesmo assim, 100% das amostras que nós trabalhamos dentro do laboratório, bem como as amostras que eu trabalho com elas dentro da universidade, nas 2 unidades onde eu leciono, onde eu coordeno os laboratórios de análises clínicas, ok? 100% das amostras são passadas, né? Podem ser passadas nos equipamentos. As amostras de aves a gente não passa nos equipamentos, mas as amostras de pet, né? De cães e gatos, a gente passa 100% dela nos equipamentos, mas 100% delas também vão para o esfregaço sanguíneo. Okay? A gente confia nos equipamentos? Sim, mas a gente confia, mas fiscaliza, a gente verifica se o equipamento está funcionando da maneira correta em que ele tem que funcionar. Se aquele resultado é realmente compatível com o que a gente vai trabalhar. Porque uma amostra mal homogeneizada, um equipamento mal calibrado, uma manutenção mal feita, vai comprometer o resultado do exame. Ok? E alguns parâmetros a gente passa em mais de um aparelho, algumas amostras a gente passa em mais de um aparelho para a gente ver a repetibilidade do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai
realizar dentro do exame. Então, se você vai ter um aparelho desse lá na sua clínica, onde você trabalha, você tem que considerar onde você vai colocá-lo, não dá para ficar transportando ele de um lado para o outro, você vai ter que verificar a questão do treinamento de quem vai manipular esses equipamentos, de quem vai lidar com eles, ok? O custo realmente final do exame para você, ok? Para você conseguir vender este exame, né, sem que tenha prejuízo de nenhum dos lados, nem seu, nem do seu cliente, e muito menos do seu paciente, ok? Então, bom, então aqui eu já falei sobre como a gente faz um hemograma, na maioria das vezes é isso dentro da rotina. Agora vamos lá. O que é que nós vemos no resultado dos exames? Essa que é a pergunta principal que você deve fazer. Quer você tenha um laboratório na sua unidade de trabalho, quer você lide com um laboratório externo que vai te dar suporte, ok? O que é que você vai ver, o que é que você vai buscar desse resultado de exame para você poder trabalhar e obter o máximo possível, retirar o máximo possível de informações, que não seja só o número total de hemácias, que não seja só o número total de leucócitos, não seja só o número total de plaquetos. Porque se você quer saber só hemácia, plaqueta e leucócito, você está aproveitando muito pouco das informações que o resultado do exame pode te fornecer. Então, a carinha aqui, né, do pugzinho que vive na casa da minha mãe, o Simão, okay, questionando você o que é que você vai analisar neste hemograma dele que está aqui. Tá ok? Então, muito bem, vamos lá. Você vai ver somente os números, te interessa, te importa saber só se tem muita, se tem pouca hemácia, se o seu paciente está anêmico, está dentro do normal, se ele não está, se ele tem uma quantidade de leucócitos dentro do normal, abaixo ou aumentada, se as plaquetas dele estão dentro do normal, é só isso que você vai ver no resultado do exame. Um exame que pode ter custado aí 50, 60, 80, 90, 100 reais, você só vai extrair essas informações dele, ok? O que é que tem além destes números e que tipo de informação que isso pode te trazer, tá ok? Você presta atenção na análise morfológica das células? Quando eu digo análise morfológica, eu não estou falando somente do diferencial de leucócitos. São aquelas observações que normalmente aparecem lá na parte de baixo do resultado, no que alguns colegas falam as letras pequenas, né? Todo mundo aprendeu que a gente deve tomar cuidado quando assina um contrato com as tais das letras pequenas. Então, vamos prestar atenção também nas observações que vão aparecer lá dentro do seu esfregaço sanguíneo, ok? Quando eu digo observações, não é o patologista que me mostrou uma coisa que é óbvia, tipo, ele vir escrever lá na observação presença de leucocitose. Poxa, olhando os números, eu já tenho que perceber, comparando com a tabela de normalidade que vem no exame, que o número de leucócitos está aumentado. Tá ok? Eu tenho que perceber que o número de hemácias está aumentado. Então, se o laboratório simplesmente fala presença de anemia, presença de leucocitose, tipo, isso é uma informação que é quase que uma redundância. O que a gente tem que demandar do laboratório é mais informações além dessas que você simplesmente de observar o número já consegue concluir, ok? Você presta atenção na morfologia das hemácias? Tem alguma coisa ali que te chama a atenção? Ou você é dos que vão lá, olha o VGM, se o VGM está aumentado, você entende que as hemácias também estão aumentadas de tamanho. Se o VGM está diminuído, você pensa em microcitose. Se ele está dentro do normal, você pensa em hemácia normocítica. Se o CHGM te fala diminuído que tem hipocromia ou não, ou seja, você está trabalhando só com um número para concluir, ou o laboratório te forneceu fundamentos para confirmar as alterações que os índices hematimétricos VGM, CHGM mostravam para mim com relação a tamanho de hemácia,
concentração de hemoglobina daquelas hemácias? São as perguntas que a gente tem que se fazer, ok? Dentro da morfologia das observações, hemácias é a estrutura que mais observações normalmente aparecem em um resultado de exame quando a gente vai lá para o esfregaço sanguíneo, ok? Então, se o laboratório se deu o trabalho de fazer um esfregaço sanguíneo, se o seu patologista de confiança se deu um trabalho de fazer um esfregaço sanguíneo e te envia as observações, é interessante que você valorize esse cuidado e preste atenção nas observações e compreenda o que ele está querendo dizer, ok? Quando vier escrito lá anisocitose, o que isso significa? Okay? Lá na gênese da palavra, aniso fala de tamanhos diferentes. Então, quando isso vier escrito no resultado do exame, é que o patologista observou hemácias de tamanhos diferentes. Um certo grau de anisocitose em caninos é comum, é frequente, não tem significado patológico algum. Mas em felinos é diferente, ok? Gato já tem uma hemácia pequena, as observações de variação de tamanho vai trazer informações preciosas para você. Enquanto em uma espécie eu tenho isso como normal, na outra espécie, né, nos felinos, não é normal ter anisocitose. No cão, a anisocitose, que é normal, variações de tamanho perceptíveis, é uma anisocitose discreta. Okay? Uma anisocitose discreta, você observa pouco, é difícil, você tem que olhar aquilo um pouquinho mais de tempo, né, com um pouco mais de cuidado para você conseguir perceber que as hemácias deste paciente têm tamanhos diferentes, ok? É para chamar a atenção de vocês, caninos com anisocitose moderada a anisocitose marcante, principalmente nos animais anêmicos. Nestes animais, é mais do que importante e interessante que você observe, ok, se há ou não anisocitose. O RDW, aquele parâmetro numérico que só a hematologia automatizada vai fornecer para a gente, já é um indicativo, quando aumentado, que você tem um grau de anisocitose também provavelmente aumentado. Então, se eu tenho um RDW acima no cão de 17%, ou no gato em torno de 18% a 19%, ou mais do que isso, já é de se esperar que lá no esfregaço sanguíneo eu observe essa anisocitose. Então, olha aqui, uma hemácia maior, uma hemácia um pouco menor, né? Hemácias de tamanhos diferentes, okay? Que é muito importante em pacientes anêmicos, ok? Porque quando a gente vai categorizar as anemias, classificar as anemias regenerativas, ou seja, aquelas anemias que não têm relação com diminuição de produção, não estão relacionadas com diminuição da capacidade funcional da medula óssea, normalmente elas trazem para a gente um índice de anisocitose maior, tá ok? Com presença de hemácias maiores. Então, ela já mostra para a gente uma variação que tende a levar para o lado do processo regenerativo. Já a anemia, né, desculpem, a anemia que está relacionada com um problema de supressão de medula, né? Uma medula hipoplásica ou mesmo uma medula com aplasia, seja por falta de estimulação, como nos cães com doença renal e tudo mais, okay? Ela não vem com anisocitose marcante, ela não vem com RDW alterado, tá ok? Já mostrando para você que o problema deste seu paciente não é a destruição das hemácias na circulação, ok? É um problema de produção. Então, todas as vezes que vocês observarem o número de hemácias diminuído e for concluir para o lado da anemia, eu preciso dessa classificação. Se eu quiser trabalhar de maneira correta, de maneira completa, eu preciso de todas as informações possíveis sobre o funcionamento da medula óssea,
para ver se o problema é na medula óssea, seja por falta de célula para ser estimulada, ou por falta de estímulo, ou se o problema é a nível de circulação, que as hemácias produzidas pela medula estão sendo destruídas ou estão sendo perdidas naquele seu paciente. E um dos primeiros parâmetros que você deve buscar é a presença de anisocitose, é a presença de hemácias de tamanhos diferentes, ok? E na anemia regenerativa, aquela que não tem correlação com a produção da medula óssea, além da anisocitose, vai vir uma outra informação, que é a presença lá das hemácias mais jovens, as hemácias maiores, ok? Que vem sob a denominação de policromatofilia, também conhecida como policromasia, ok? Que é uma hemácia mais jovem, que tem uma concentração de hemoglobina diferente da hemácia madura, ela é maior, né? Então, olha aqui, observo nesse animal, nessa fotografia que está aqui, os policromatófilos, tá ok? Que são hemácias macrocíticas, nem sempre obrigatoriamente são reticulócitos, que por reticulócito a gente vai ter que fazer uma coloração especial. O que a gente tem é que todo reticulócito é um policromatófilo, mas por questão de maturação, não obrigatoriamente todo policromatófilo é um reticulócito. Ok? Então, na coloração de rotina, a hemácia jovem é vista como uma hemácia maior do que a hemácia normal, daí a anisocitose, com uma afinidade tintorial diferente, ela assume uma tonalidade mais basofílica, ela fica mais azulada, daí ela é chamada de polimúltiplos, né? Cromatocor, né? De cor diferente das hemácias maduras, das hemácias mais velhas, ok? Então, essa hemácia mais jovem, se presente num paciente que vem para você com a descrição de anisocitose, com policromatofilia, que também é chamado de policromasia, são sinais indicativos de que, em sendo uma anemia, que esta anemia do seu paciente é uma anemia regenerativa, ou seja, o problema, a causa dessa anemia não tem correlação lá com a medula óssea do seu paciente. É alguma coisa que está diminuindo que não é problema de produção. E aí você vai investigar mais a fundo o que é que pode estar acontecendo com o seu paciente. Ok? Além da policromatofilia, também dentro dessa questão do processo regenerativo, principalmente nas anemias, ok? A gente começa a encontrar hemácias ainda mais jovens, que são as hemácias nucleadas. Então, eu vejo o núcleo inteiro dentro das hemácias que são chamadas de metarubrícitos. Alguns colegas a denominam de metarubrócito, é a mesma coisa, e outros ainda falam em eritroblastos, tá? E eles vão contar. Se na sua rotina você trabalha com automatização, esta hemácia nucleada, ela é um problema em alguns equipamentos, tá ok? Por quê? Porque eles visualizam esta célula nucleada como sendo um leucócito. Resultado disso, o número de leucócitos vai ficar um pouco aumentado na contagem final do aparelho, ok? Por isso que alguns equipamentos ou alguns laboratórios, a partir de uma certa contagem no número da presença dessas hemácias nucleadas, lá no esfregaço sanguíneo daquela amostra, vão fazer uma correção do número total de leucócitos desse seu paciente, tá ok? Então, quando vier um resultado que está escrito lá, contagem global de leucócitos corrigido, é porque houve um desconto, tá ok? Do número de leucócitos em que foi retirado aquele percentual de células que, na verdade, são as hemácias nucleadas, ok? Que também é um indicativo de um processo regenerativo na medula óssea. Em um paciente anêmico,
A anemia regenerativa normalmente é associado a doenças hemolíticas, a pacientes com perda sanguínea e não tem relação com problema medular. Já no paciente policitêmico, aquele animal que tem o número de hemácias aumentado, os metarubrícitos ou eritroblastos, a policromatofilia e a anisocitose com essa policromatofilia está relacionado com policitemia absoluta. É o paciente que tem mais hemácias porque ele está produzindo mais hemácias a partir da sua medula óssea, ok? Então, isso passa a ser um problema para este animal, ok? Uma vez que, por alguma razão, a medula óssea dele está produzindo mais hemácias do que ela deveria produzir, ok? Muito bem, dando continuidade aqui, um outro sinal de resposta regenerativa a nível de hemácias é a formação desses corpúsculos de Hauer-Joly, tá ok? Que é resto de núcleo que vai aparecer dentro da hemácia, em que uma pessoa um pouco menos experiente pode enxergar isso aqui como presença de um hemoparasita, mas que não é, tá ok? Os hemoparasitas têm uma configuração, um posicionamento dentro das hemácias diferente dos corpúsculos de Hauer-Joly, que também é uma forma de hemácia mais jovem, tá ok? Que, juntamente com os metarubrícitos, juntamente com a policromatofilia, é indicativo de processo regenerativo lá na medula óssea dos nossos pacientes, ok? Então, em pacientes anêmicos, comece a prestar atenção nessas informações. Presença de corpúsculo de Hauer-Joly, presença de eritroblastos, e vai ver o percentual. Lembrando que eritroblastos em 1, 2% em cães é comum, tá ok? Por tipo de resposta medular. Em gato já não se espera ter um valor tão aumentado com relação a isso daí, tá? Então, antes que você, enfrentando um paciente anêmico, solicite ao laboratório que faça a contagem de reticulócitos, se ele já não faz isso de rotina, tá ok? Comece a prestar atenção no RDW, no VGM, na descrição de anisocitose com policromatofilia, né, com presença de corpúsculos de Hauer-Joly, com hemácias nucleadas, para ver se isso vai ajudar a você a direcionar o diagnóstico, okay, e o prognóstico do seu paciente, ok? Um outro parâmetro que pode vir tá escrito lá hipocromia, e algumas vezes, junto com a hipocromia, vem também a descrição de presença de hemácias em alvo, tá ok? O que significa essa hipocromia ou hemácias em alvo, tá ok? Isso significa que as hemácias, né, do seu paciente têm uma porção central mais pálida, que se corou de forma menos intensa do que a periferia. Então, alguém olhando para essa hemácia menos corada achou que ela parecia um alvo. Por isso que veio essa denominação de hemácias em alvo. Mas hipocromia ou hemácias em alvo tem mais ou menos o mesmo significado, tá ok? Que é deficiência de hemoglobina, que normalmente a gente também pode associar com deficiência de sulfato ferroso, mas não esquecendo de excluir outras alterações, como outros problemas nutricionais, tá ok? Como problema de algumas doenças hepáticas que pode acontecer, tá ok? Com problemas de absorção de ferro e por aí vai, tá ok? Mas essa hipocromia que vem descrita no resultado é porque o patologista enxergou esta hemácia com a porção central mais pálida, tá ok? Resultante lá da menor concentração de hemoglobina no seu paciente. E isto, em se tratando de um paciente anêmico, okay, esse é o que você realmente deve pensar
em tratar com suplementação de ferro ou descobrir o que é que está acontecendo com a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio e que também é uma proteína tampão no organismo do seu paciente, ok? Queratócitos, né, também é uma observação que pode aparecer, que é um processo de degeneração desta hemoglobina no seu paciente. Degeneração esta que vai causar na morfologia das hemácias uma alteração que faz até com que esta célula seja chamada de helmet cell, ou seja, célula com um capacete, né, que é um dos apelidos que ela recebe na literatura por conta dessa área em que ela vai ter, onde houve a degeneração da hemoglobina. Degeneração esta causada por deficiência de ferro, por dano oxidativo. Então, em pacientes, ok? Com estresse metabólico, em pacientes com doença envolvendo hipermetabolismo, a possibilidade, né, de formação dessas helmet cells, ok? Ela está aumentada. Então, se o patologista começa a observar e ele descrever, presta atenção nisso daqui, ok? Porque aqui eu citei a causa, tá? Mas a consequência da formação dessas áreas de degeneração de hemoglobina, resultante, seja de deficiência de ferro, de dano oxidativo, até mesmo presente em microangiopatia, pacientes que ficam muito tempo internados, que ficam muito tempo com vasos canulados e tudo mais, ok? A gente tem que pensar na consequência da formação dessas alterações morfológicas de hemácia, que é o quê? Uma hemácia mais sensível à hemólise extra ou intravascular. Então, é um paciente que, na hora que você for coletar sangue dele, o risco de hemólise é grande, e dele fazer doença hemolítica abrupta dentro da sua clínica, lá na condição de internamento, também é grande, porque essa hemácia com queratócito é hemácia muito susceptível à hemólise, ok? Uma outra alteração morfológica de hemácia, que também tem a ver com degeneração de hemoglobina, é o aparecimento de corpúsculos de Heinz, tá? Os chamados corpúsculos de Heinz. Okay? Isso é uma degeneração da hemoglobina, que é esse prolongamento que aparece na hemácia, que às vezes um patologista ou uma pessoa com um pouco menos de experiência pode não perceber, porque ela não é tão facilmente visível pelas colorações de rotina, seja Gimson e Grunwald, ou seja, via panótipo. Para eu observar essas áreas de degeneração de hemoglobina, tá ok? Que é o corpúsculo de Heinz, às vezes eu preciso corar ou esfregaço sanguíneo com um corante azul vital desses, tipo azul de metileno, que vai fazer uma bolinha azul nessa área da hemácia onde há essa formação e aí confirma o aparecimento desse corpúsculo de Heinz. Como a gente falou do queratócito, eu penso em causa e depois falamos em consequências da formação desses corpúsculos de área de degeneração de hemoglobina. Em felinos, ele pode aparecer em gatos com diabetes mellitus, especialmente nos descompensados, em gatos com hipertireoidismo ou até mesmo em gatos com linfoma, tá ok? Em cães, isso pode ser resultante do uso de medicamentos, tal como Propofol, né, vitamina K em excesso, que tem muita gente que aplica vitamina K achando que o excesso dela pode não dar problema. Okay? Uso de fenotiazídicos, benzocaína, acetaminofeno, tá? São medicamentos que podem causar o aparecimento de corpúsculo de Heinz. Animais que estão sendo alimentados com dieta caseira no sentido não do que a gente vê manipulado hoje, né? Mas a dieta caseira que é de resto de alimento que vem da mesa dos responsáveis por ele, que tem cebola e alho como tempero, tá ok? Na composição tanto da cebola como do alho, tem substâncias que causam degeneração desta hemoglobina, ok? E o que a gente tem como resultado disso daí? Tá?
tal como lá nos queratócitos, ok? A hemácia com corpúsculos de Heinz, que vem progressivamente aumentando a cada 2, 3 dias em que eu vou repetindo os hemogramas do meu paciente, essas hemácias também estão sujeitas à hemólise intra ou extravascular com mais facilidade. Então, os dois parâmetros, queratócitos e corpúsculos de Heinz, se vierem no resultado de exame que vocês solicitaram ao laboratório, presta atenção nisso, mas já pensando no risco do aumento desse daí. Então, você vai buscar, quando você vem aqui as causas, né, tratar as causas que levam à formação deles, mas pensando na consequência, que é o aumento do risco do desenvolvimento de hemólise neste seu paciente, ok? Uma outra alteração que também pode aparecer é a formação de esferócitos, ok? Lá nas hemácias dos seus pacientes, tá? Esferócito vai aparecer resultante de uma alteração autoimune do seu paciente, ok? Em que proteínas de superfície e de membrana começam a ser reconhecidas como non-self. E aí, quando essas hemácias passam pelos capilares, baço, fígado do seu paciente, os macrófagos, né, as células de Kupfer no fígado, reconhecem essas porções de proteínas de membrana que o organismo passa a conhecer como non-self e tenta fagocitar, ok? Só que ele não fagocita a hemácia, ele fagocita parte da membrana delas, ok? Aí, ao invés da hemácia ter aquele formato bicôncavo dela achatado, ela fica arredondada, esférica, tá ok? Em cães, uma quantidade de esferócitos pequena, tá? É normal, não é significado de problema, ok? Em gatos é difícil de diagnosticar, porque a hemácia de felino já é uma hemácia menor em tamanho, já é uma hemácia pequena, ok? Aí ver esferócitos em felinos já não é uma missão tão fácil quanto é em caninos. O problema não é o aparecimento de um ou outro esferócito, é o aumento, é a esferocitose, ok? Que é um dos indicativos de anemia imunomediada, que aí você vai ver a forma de tratar, não é uma forma de tratar igual aos outros, você tem que imunossuprimir o seu paciente, você que vai determinar qual é o protocolo terapêutico que você vai trabalhar nele ali, tá ok? E normalmente nestes animais com esferocitose, há um aumento enganoso da concentração de hemoglobina, que pode mascarar problemas de oxigenação, pode mascarar questões de tampão, tá? Porque essa hemácia fica com a concentração de hemoglobina alterada e pode causar aumentos discretos, mas podem resultar em aumentos da concentração de hemoglobina da sua amostra, ok? Hemaglutinação é uma outra condição que pode aparecer no seu paciente, tá ok? Na hemaglutinação, o que acontece? A hemácia vai se ver revestida, tá ok? De anticorpos que acabam ligando as hemácias uma na outra. E no esfregaço sanguíneo, elas ficam parecendo cachos de uva, dificultando bastante a análise, ok, daquela morfologia das hemácias, a pesquisa de hemoparasita, tá? E normalmente hemaglutinação, que a gente pode fazer o teste com solução salina para poder determinar se é realmente hemaglutinação, tá? Que, como eu falei, ela pode estar relacionada com processos, né, de exacerbação de imunidade, uma vez que a hemácia vai ficar revestida de anticorpos, criando ponte de ligação entre elas, ok? Que também pode estar associado à mesma causa lá da esferocitose. Então, são dois parâmetros laboratoriais que podem vir presentes no paciente com a anemia imunomediada. Então, antes de você partir para um teste de Cumbis, ou se você não estava nem pensando em anemia imunomediada, se o patologista já te relatou
presença de esferócito, né, ou esferocitose, é uma quantidade maior, com hemaglutinação, ganha muito reforço essa possibilidade lá da anemia imunomediada. A hemaglutinação, ela não pode e não deve ser confundida com o rulô eritrocitário, que ele se forma por outras razões, ok? O que leva à formação desse rulô eritrocitário, que é diferente, que fica parecendo que as hemácias foram empilhadas, né? Tipo assim, você vem fazendo uma pilha de moedas e derruba aquela pilha, as moedas vão ficar todas grudadas, próximas uma da outra, ok? O rulô eritrocitário, ele não é a mesma coisa que hemaglutinação, nem o processo é o mesmo. Na formação do rulô eritrocitário, tá ok? Eu vou ter um paciente que tem uma condição de hiperproteinemia, principalmente hiperglobulinemia, que acontece em alguns processos inflamatórios, que aqui na nossa região de trabalho, Belo Horizonte, Betim, né, a região da Grande BH, por exemplo, aqui para a minha região, a gente tem problemas sérios disso aqui com pacientes com leishmaniose, em que a gente faz o proteinograma dele, observa, né, a redução da concentração de albumina e hiperglobulinemia, levando a uma relação albumina-globulina invertida com valores baixos, ok? E a presença da formação desse rulô eritrocitário. O que é isso? As proteínas, especialmente as globulinas, modificam a carga da membrana, né? Alterando a carga negativa, neutralizando a carga negativa, que justamente repele as hemácias, que façam que as hemácias repilam, né? Que afastem umas das outras. Okay? Uma vez que há uma neutralização dessa carga negativa da membrana, no esfregaço sanguíneo, essas hemácias podem aparecer agrupadas, formando esses rulôs, que devem ser observados lá na porção final do esfregaço sanguíneo do seu paciente, ok? E nessas condições de hiperglobulinemia, a globulina não interfere somente com hemácia, ela interfere também com leucócitos, fazendo com que haja o aparecimento dessa célula aqui, ó, cheia desses granulozinhos azulados dentro do citoplasma dela, que assume uma característica mais basofílica, isso aqui é um monócito, okay? Chamado de célula de Mott. Tá? Essa célula de Mott mais o rulô eritrocitário já fala, ó, esse paciente tem hiperglobulinemia. E você agora vai investigar o que é que está levando a essa hiperglobulinemia. Então, se por acaso você não tiver solicitado uma dosagem bioquímica, né, o proteinograma do seu paciente, você já tem mais do que razão, mais do que indicações para que esse pedido seja feito a partir do aparecimento tanto desse rulô eritrocitário quanto dessa célula de Mott que eu mostrei aqui para vocês. Ok? Muito bem. Isso são as informações que eu acabei de falar de hemácias, tá ok? Na maioria dos resultados de exame são as básicas. Alguns laboratórios podem te fornecer outras e você vai acabar tendo que pesquisar, mas as principais são essas que eu acabei de falar. Ok? Como eu disse lá no início, né, momentos atrás, é mais frequente essas observações, essas modificações em hemácias. Mas eu tenho modificações também importantes na morfologia dos leucócitos, ok? Que demandam da gente um pouquinho de atenção e um pouquinho de carinho, além daquelas que vai listar para vocês, né? Neutrófilo segmentado, bastonetes, ok? Linfócitos, o tamanho dos linfócitos que eu vou falar, monócitos e eosinófilos que tendem já a aparecer na contagem de rotina. O aparelho faz isso para mim. Faz. Mas ele não te relata as modificações e ele pode confundir linfócitos reativos com monócitos. E aí você pode ter um problema. Então, mesmo que você tenha o aparelho, né, melhor do planeta para fazer contagem de célula, não exclui que alguém com um pouquinho mais de experiência
dê uma olhadinha na lâmina se você não se julga capaz de fazer isso daí. Nossa, eu passei no aparelho, mas é bom que você vá no esfregaço sanguíneo. Tanto que no manual, pode pegar o manual do equipamento que você tem aí. Você vai observar que em algumas situações em que é um indicativo de uma alteração, né, que eles chamam, alguns chamam de flag, né, uma bandeirinha te sinalizando que tem algum problema, você vai lá no manual de instruções e ele te remete, veja esfregaço sanguíneo. Então não dá para achar que ter o aparelho livra você de ter um patologista ou uma necessidade de se fazer uma verificação melhor dessas células e observar a morfologia dela com mais cuidado, com mais carinho. Ok? Muito bem. A questão lá da morfologia de leucócitos, a gente deve observar se tem célula jovem ou se não tem célula jovem no resultado, no laudo lá do exame, ok? E a presença dessas células jovens, que no caso, né, dos segmentados, que é aqui o segmentado maduro ou hipersegmentado, é o aparecimento de bastonetes, metamielócitos e mielócitos no sangue do seu paciente, ok? Aí vocês vão encontrar colegas que dizem que desvio para a esquerda, tá, é de mau prognóstico. Eu falo só assim, para e presta atenção primeiro, antes de simplesmente sair mostrando que isso é ruim, tá ok? Eu considero o seguinte, tudo nessa vida tem um lado bom e tem um lado ruim, depende do que é que está acontecendo, ok? Por que dizer que um desvio para a esquerda, que ter célula jovem, tem um prognóstico um pouco mais desfavorável? Vamos colocar dessa maneira, ok? É porque o leucócito funcional é o segmentado, é o maduro. Quando eu tenho uma demanda muito grande da produção de neutrófilos, a medula acaba liberando células mais jovens, no caso bastonete, ou até metamielócito, quando o número de bastonete não é suficiente, para buscar atender aquela demanda. O problema é que essas células podem gastar de 1 até 3 dias ou mais, dependendo da célula que sair da medula antes da hora, né, antes de estar madura, tá ok? Até que ela se torne um neutrófilo segmentado, ok? No ponto em que, se eu tenho neutrofilia, tá ok? Se eu tenho neutrofilia com desvio para a direita, ou seja, sem células jovens, ou seja, estar com somente neutrófilos maduros e funcionais no sangue do meu paciente, sem que a medula esteja sendo forçada a julgar células jovens, com certeza tem um aspecto melhor do que as situações em que ela começa a julgar mais células jovens para a circulação, ok? Então, João, qual será o aspecto positivo disso daqui, ok? O aspecto positivo aparece nas situações em que eu tenho neutropenia, em que eu tenho a diminuição dos neutrófilos segmentados, ok? Porque as penias, ou seja, a diminuição na contagem das células, ou elas estão associadas a aumento de consumo ou problemas de produção de células. E aí a sua abordagem clínico-terapêutica é totalmente diferente. Okay? Eu vou ter que agir de maneira diferente, né, se o problema for produção de célula ou se o problema for consumo. Ok? Então, nessas condições de penia, de neutropenia, não de neutrofilia, ok? Ter um desvio para a esquerda sinaliza para você que está olhando aquilo ali, ok? Que o problema não é produção, que a medula está produzindo, a medula está jogando célula jovem. É ruim porque essa célula vai gastar um tempo para amadurecer e ficar totalmente funcional, ok? Mas o lado bom do processo é que a medula está funcionando. O problema tem mais a ver com consumo destes leucócitos. Já no paciente com neutrofilia, realmente, né, ter células jovens é pior do que não
ter as células jovens, ok? Então, o desvio para a direita, que é não ter células jovens, ou desvio para a esquerda, tem que ser carinhosamente analisado à luz da quantidade de neutrófilos segmentados que o seu paciente tem. Nas condições de neutrofilia, é preferível realmente um desvio para a direita. Mas já na condição de neutropenia, é preferível um desvio para a esquerda do que o desvio para a direita, que na neutropenia, tá ok? É indicativo de déficit de produção. A medula parou de funcionar. Então, o meu paciente entrou em neutropenia não porque ele tem uma infecção grave, não porque ele está consumindo os neutrófilos segmentados, mas porque ele interrompeu a produção, ok? Então, quando vocês se depararem com a descrição, né, de ter ou não ter células jovens, um desvio para a esquerda ou para a direita, antes de interpretar, vejam a quantidade de neutrófilos segmentados que o seu paciente tem. Porque dependendo se é neutrofilia ou se é neutropenia, a interpretação do tipo do desvio presente, se para a direita ou para a esquerda, muda totalmente de interpretação nesse caso aí, ok? Muito bem, neutrófilos tóxicos também podem vir descritos no laudo do resultado de exame, ok? E de uma maneira bem simples, isso significa que o seu paciente, dono daquela amostra, que é o animal de onde você coletou aquele sangue, está sob uma condição de intoxicação. Ok? Então, nessa condição de intoxicação, os leucócitos, os neutrófilos principalmente, sofreram alterações morfológicas, que podem ir desde alterações simplesmente citoplasmáticas, aí vem a descrição de neutrófilo tóxico, uma cruz, né, ou um mais, tá ok? Ou alterações citoplasmáticas ou nucleares, que vão desde condensação alterada de cromatina, okay? Até mesmo formação de núcleo bizarro. E a partir disso, nos neutrófilos que sofreram somente alterações citoplasmáticas, a repercussão da intoxicação é uma repercussão um pouco mais branda, ou seja, tem um prognóstico um pouco mais favorável quando você for tratar aquele animal, ok? Nos pacientes com neutrófilo tóxico duas cruzes, a repercussão ela é moderada. Modificou o citoplasma, vacuolização, presença de inclusões intracitoplasmáticas, ok? E alterações de cromatina, mas ele ainda não chegou no grau de lesão maior, que é esse aqui do meio, por exemplo, que o americano chama aí de neutrófilo do tipo donut, né? Que nós brasileiros, se a gente for abrasileirar o termo, seria chamar o neutrófilo de rosquinha. Tá? Então, mas não é o caso. O que a gente tem que interpretar que esta é uma alteração bizarra, né? Então, sobre este leucócito, sobre esse neutrófilo, a intoxicação, seja ela qual for, causada pelo que seja, tem uma repercussão muito mais intensa do que nos outros graus de presença de neutrófilo tóxico. Então, vai ter um prognóstico um pouco mais desfavorável, uma vez que esse neutrófilo tóxico tem comprometimento de sua capacidade funcional. Então, vai haver números, ok? Mas estes números de neutrófilo não representam a sua capacidade funcional. E isso, pessoal, aparelhos não mostram para a gente, ok? Então, tem paciente em sepse, paciente com processo inflamatório e ou infeccioso grave, condição de envenenamento e por aí vai, prestem atenção, peçam que seja feita pesquisa de neutrófilo tóxico. Normalmente o pessoal da patologia descreve isso quando ele observa esses neutrófilos com alterações morfológicas de coloração de citoplasma, de vacuolização de citoplasma, modificação de núcleo, né, de densidade de cromatina, de formação de multinucleolos e por aí vai. Ok?
Saindo dos neutrófilos e indo lá para os linfócitos, algumas observações devem chamar a nossa atenção. Observações de que tipo? Okay? Que vão desde vacuolização, então aqui é uma ampliação da imagem deste linfócito, que no caso aqui é um linfócito atípico, é um linfócito grande, ele é maior do que o segmentado próximo a ele, tá ok? Que trazendo ele para uma ampliação maior, eu vejo que ele, além de ter uma basofilia citoplasmática diferente, ele tem a formação de vacúolos no citoplasma, ou a formação de inclusões presentes dentro desse citoplasma. Então, observa aqui, né? São linfócitos de tamanhos diferentes e linfócitos maiores, né? Mais reativos do que o normal, ok? Em alguns casos, até mesmo linfoblasto, seja um linfócito jovem, com uma basofilia mais intensa do citoplasma, vai aparecer e o laboratório que olhou lá no esfregaço sanguíneo vai relatar para você a presença destes linfócitos atípicos, ok? Com essas alterações morfológicas, tá? Que em algumas situações podem ser bem maiores do que os neutrófilos próximos a ele, ok? Então essa daqui, por exemplo, é uma imagem de um animal, tá ok? De um felino que estava com leucemia linfocítica, tá? Então a presença de linfócito atípico, de linfócitos reativos, ok? De presença de inclusões citoplasmáticas ou de vacuolização deve chamar a sua atenção. Ok? E muitas das vezes, alguns aparelhos fazem uma leitura errada destas células que está aqui. Por isso que eu preciso ir lá no esfregaço sanguíneo, okay? E observar. Então, quando vocês pegarem um paciente com esplenomegalia, né? Com linfomegalia, okay? Comecem a prestar mais atenção nesses linfócitos atípicos ou linfócitos reativos, né, que são os linfócitos maiores, com modificação citoplasmática e tudo mais, que pode aparecer no resultado de exame deste seu paciente. Ok? Então, a indicação do aparecimento da formação destes linfócitos no resultado do exame pode te indicar casos de linfoma, tá? Casos de pacientes com leucemia linfocítica, ok? Que é um bom indicador de fazer mais exames, de investigar mais a fundo o que é que está acontecendo, ok? E nas plaquetas, o que a gente pode observar nas plaquetas? Será que plaqueta eu devo ficar preocupado somente com o número de plaquetas? Ou eu vou ficar alerta, atenta, só se o número diminuiu das plaquetas? Ou vou ficar com uma interrogação na cabeça quando este número estiver aumentado por alguma razão? Ok? Lembra que eu estou indo além do número. Então, a gente vai agora falar um pouquinho de plaquetas, associando as alterações morfológicas dela, que na maioria das vezes são alterações simples, ok? São fáceis de serem visualizadas em esfregaço sanguíneo e que muitas das vezes o laboratório coloca, ok? E às vezes o laboratório chega a ser criticado por colocar uma observação ali que o clínico não sabe o significado dela, ok? Então é importante que você preste atenção também na morfologia das plaquetas e não somente nos números, ok? Para aqueles de vocês que trabalham com automatização, plaqueta com certeza é um problema, especialmente para quem trabalha com felinos. E, pessoal, numa boa, não existe no mercado mundial um aparelho, qualquer que seja, que vai apresentar uma contagem de plaquetas 100% precisa, ok? O que a gente tem observado na nossa rotina, que quando o número de plaquetas, seja em felinos, seja em caninos, está dentro do normal, provavelmente ela está dentro do normal. O grande problema é quando a contagem de plaquetas vem diminuindo, ok?
Quantas vezes vocês que vão assistir essa palestra já não pegaram situações em que o seu paciente tem uma contagem de plaquetas diminuída, tá ok? E você olha para ele e fala assim, olha, mas não bate com a clínica, tá? Este animal não tem sinal de hemorragia, esse animal não tem petequia, ele não tem sufusão, ele não tem nenhum sinal aparente de disfunção plaquetária. Por que que o resultado do exame julgou o número de plaquetas para baixo? Novamente, preste atenção na morfologia das plaquetas quando você for interpretar a contagem delas, o número delas, tá ok? Então, vá um pouquinho além, tá ok? Dentro dessa morfologia das plaquetas, uma coisa que interfere e muito, né, na contagem delas é a formação de agregados, são aquelas plaquetas que vão se juntar, tá? E plaquetas de felino agregam com muita facilidade, ok? E essa formação desse agregado pode ser resultante de problemas na coleta, de manipulação de amostra, de temperatura de amostra. Uma amostra que está fria, se ela for feito um esfregaço sanguíneo dela, ou se ela for passada em um aparelho, ela pode aparecer esses agregados plaquetários, ok? Eu já vi colegas falando que preferem não passar em aparelhos amostras de felino, porque entope aparelho, né? Por quê? Porque eles formam agregados com muita facilidade. E esses agregados, especialmente os agregados maiores, eles realmente podem entupir equipamento. Aí você vai ter que parar a sua rotina, fazer a limpeza, né? Fazer a remoção do coágulo, ok? Limpar, às vezes, remover filtro, fazer limpeza de câmara. Então, tem um monte de procedimentos que pode se tornar necessário caso o resultado as plaquetas do seu paciente estejam formando agregados plaquetários, tá ok? Então, prestem atenção no relato da formação de agregados, se são muitos, se são poucos, se são pequenos, como nessa imagem que está aqui, ou se eles são grandes, como da imagem que está do lado direito, ok? Um paciente, né? Agora comparando agregados com contagem global de plaquetas, um paciente que tenha muitos agregados, principalmente agregados maiores, tá ok? Eles podem e vão ter uma contagem global de plaquetas menor do que ela deveria ser, tá ok? Por quê? Porque uma vez que a plaqueta esteja dentro de um agregado, o aparelho, principalmente o aparelho, ele não conta essa plaqueta. Ok? Em algumas situações, o aparelho pode pegar os agregados, né? No caso aí principalmente os agregados menores, e contar esses agregados como leucócitos. Então, olha só a repercussão da formação de agregados, que, como eu disse, pode vir de manipulação, de coleta, de inflamação, de baixa temperatura de amostra, tá ok? A formação destes agregados pode resultar, além da questão do entupimento, de equipamento e tudo mais, pode resultar em trombocitopenia. Então, pegou um resultado de um exame que tenha trombocitopenia, vá ver se não é uma pseudotrombocitopenia, ok? Se a trombocitopenia vier associada, ok? A formação de agregados plaquetários, especialmente os agregados maiores, não é uma trombocitopenia verdadeira, ok? Porque nem os aparelhos, nem o patologista lá no esfregaço, se houver agregados, ele vai conseguir contar a plaqueta dentro da sua contagem real, dentro da sua contagem verdadeira. Tá ok? Mas o patologista que fez o esfregaço, que leu o esfregaço, ele vai relatar o aparecimento dos agregados plaquetários. Então,
pegou o resultado de exame de um paciente seu que venha com trombocitopenia, se houver o relato de formação de agregados plaquetários, ele não é verdadeiramente trombocitopênico. Okay? Aí você vai pesquisar se ele deu muito trabalho na coleta, okay? Se é aquele animal que você teve que puncionar a veia várias vezes, que eu falo brincando que é fazer a acupuntura para tentar coletar sangue, okay? Porque todas as vezes que você introduz uma agulha num vaso, você estimula a ativação de plaquetas. Okay? Estimulou a ativação, as plaquetas se agregam. E aí, né, vai ser difícil que eu consiga ter uma contagem real, representativa dessas plaquetas lá no resultado do exame. Então, pegou um paciente trombocitopênico, antes que você saia procurando e falando do risco de problemas de coagulação, de hemostasia nele, veja se tem agregados plaquetários descritos no laudo do resultado do exame. Se tiver, oh, que bom, né? Então não é trombocitopenia verdadeira, é porque as plaquetas se agregaram, ok? Uma outra coisa que pode aparecer é a descrição da presença de macroplaquetas naquele resultado de exame, ok? Macroplaquetas, como o nome diz, ou plaqueta gigante, é uma plaqueta que normalmente tem o tamanho maior do que uma hemácia. No processo da trombocitopoiese, a plaqueta vem dos megacariócitos, ok? Que vão fragmentando, formando as plaquetas menores. Então, uma macroplaqueta é uma plaqueta jovem, ok? Uma plaqueta gigante ou macroplaqueta é uma plaqueta jovem. Alguns aparelhos acabam contando a plaqueta gigante ou macroplaqueta como um linfócito. Ele aumenta a contagem de linfócito e reduz a contagem de plaquetas. Por isso que plaquetas é muito mais confiável no esfregaço sanguíneo do seu paciente. Ok? E como é que eu vou interpretar a presença de uma macroplaquetas frente à contagem global de plaquetas do meu paciente, ok? Nos pacientes trombocitopênicos, essa penia, essa diminuição do número de plaquetas, do mesmo jeito que é na anemia, né, que é lá na leucopenia, ok? Essa trombocitopenia pode estar relacionada, ok, com o aumento de consumo das plaquetas, que acontece na circulação, e aí não está relacionado com um problema medular. Aí eu teria uma trombocitopenia regenerativa. Ou esse número menor de plaquetas do meu paciente, não é o caso da imagem aqui, que aqui é um animal que tem muita plaqueta, tá ok? Mas foi só para remeter lá a contagem global. No paciente trombocitopênico, tá ok? Em que eu estou tentando diferenciar se o problema é na circulação, no consumo ou na produção lá na medula óssea, ok? Quem vai falar para mim aonde que é exatamente as macroplaquetas, ok? Porque se o meu paciente tiver trombocitopenia sem problema na medula óssea, ele vai ter macroplaqueta. Então, trombocitopênico, olha agregado plaquetário. Olhou agregado plaquetário, beleza. Busque presença de macroplaqueta. Uma trombocitopenia relacionada, né, associada, não relacionada, associada à presença de macroplaqueta, o problema não é produção. Aí o problema é de consumo de plaquetas. Já a trombocitopenia com ausência de macroplaquetas, sem a descrição, olha a importância do trabalho do patologista aí, ok? Não é puxando a sardinha para o meu lado, tá? Mas olha a importância do patologista. Se ele não descreve, é porque provavelmente ele não viu. Se ele não viu e meu paciente tem trombocitopenia, pela ausência da plaqueta gigante ou lá da macroplaqueta, eu começo a pensar problema de produção de plaqueta.
se está faltando tromboeritropoetina, se está faltando células para poder virar plaqueta. E olha eu já pensando em fazer um mielograma do meu paciente, né, para ver por que ele está fazendo trombocitopenia. Já na trombocitopenia com macroplaqueta, eu vou ver o que está gastando as plaquetas do meu paciente na circulação. Porque se eu resolver este problema, o organismo dele que continua produzindo, quem me mostra isso são as macroplaquetas, em um certo tempo ele vai repor aquelas plaquetas que estão faltando no nosso paciente. Ok? O principal de plaquetas no esfregaço, de morfologia, é a presença de macroplaquetas, ok? E a questão lá dos agregados plaquetários. Na trombocitose, que é o oposto da trombocitopenia, que é o aumento de plaquetas, ok? Ela pode ser por aumento de produção, e aí eu tenho as condições que podem envolver, inclusive, processos leucêmicos, tá ok? Ou é por hemoconcentração, que não é o mais comum de acontecer, ok? E aí a mesma coisa. A trombocitose, com aumento de produção, tem macroplaqueta. Então é a medula que está produzindo mais do que ela deveria produzir. Trombocitose sem macroplaqueta não é aumento de produção, é alguma hemoconcentração, alguma coisa que você vai ter que investigar com um pouquinho mais de paciência para tentar descobrir o que é que está acontecendo com o seu paciente com relação aí à questão lá das plaquetas, ok? Bom, pessoal, minha apresentação já passou de 1 hora, então estou dentro do prazo que o pessoal me deu, tá ok? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite feito pela Academia VetSign, tá? Foi um prazer ter gravado essa apresentação. Espero que essa apresentação tenha agregado, né, não plaqueta, mas agregado informações à análise que vocês fazem do hemograma, tá ok? Agradeço em nome do meu laboratório e agradeço à universidade, né, onde eu leciono, ok? Pela participação nesse evento, tá ok? Agradeço a vocês, tá? O pessoal deve encaminhar as mensagens, tá? E agora eu vou terminar a gravação, ok? E depois as dúvidas devem ser enviadas, encaminhadas por e-mail, e aí a gente responde à medida que elas chegarem para a gente, ok? Obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Assistindo essa palestra que eu acabei de fazer.